Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então aí a gente está na nossa primeira PNP lançada já no ano de 2021 e eu quero começar essa aula desejando a todos um melhor ano novo, que ele seja bem melhor do que foi o ano passado, que foi um ano difícil para todo mundo, para algumas pessoas foi um ano terrível, mas que se Deus quiser a gente vai ter um ano aí bem melhor pela frente, tá? Então esse vídeo eu já deixei para gravar em 2021, porque eu acreditei que ia ser melhor. Então já nesse ano novo a gente vai seguir aí trabalhando, a gente também está pensando e está planejando algumas coisas para vocês, para tentar deixar as coisas melhor. E o tema da aula de hoje não podia ser diferente, né? Vocês devem ter visto, potenciação. Então assim, essa aula vai ser uma aula muito intensa, porque eu vou passar por vários assuntos de maneira muito rápida, tá? Mas são assuntos que vocês estudaram no oitavo ano, exercitaram no nono ano, e por aí então agora vocês voltam. Mas é claro assim, que vocês têm outra disponibilidade de vídeo para acessar isso de uma maneira mais lenta e gradual, mas é claro que esse vídeo tem o objetivo de não ser um vídeo muito longo, tá? Então assim, é bem provável que vocês assistam mais de uma vez, mas eu espero também que a gente possa trocar bastante ideia para poder ilustrar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dúvida que fique aí nesse vídeo. Então vamos lá. Primeiro, né, para poder eu falar, a forma como eu gosto de falar de potenciação, eu tenho que estar relacionado bem com a ideia de conjuntos numéricos. E assim, o que são os conjuntos numéricos, né? Os números, eles são, inicialmente eles foram uma representação de quantidades, e depois esse conceito ele foi evoluindo até a gente chegar em conceitos muito mais complexos, com os próprios números complexos, ou mesmo os números reais, que é o que vocês já conhecem. Números complexos vocês vão conhecer um pouquinho mais para frente. Então assim, mas o que eu quero que vocês entendam é que os conjuntos numéricos eles são uma forma que a gente tem de organizar esses números. Então, por exemplo, quando eu falo um número natural, isso é uma referência a um certo tipo de número. Quando eu falo um número inteiro, quando eu falo um número racional, irracional e por aí vai. Então, assim, coloquei aí no slide, é só para lembrar mesmo, né, para a gente poder não se confundir na hora que eu estiver falando isso no caso de potência. Então, quem são os números naturais, né? São 0, 1, 2, 3, aqueles números que são diretamente ligados com a ideia de quantidade, tá? É claro que numa discussão de matemática avançada a gente discute se o zero é ou não natural, mas no caso a gente está no ensino médio zero é natural, beleza? E o que seriam os números inteiros, tá? É a mesma coisa, só que acrescentando os negativos. Então, eu tô vendo que eu estou evoluindo a ideia. Então, entram aí os números negativos. O que seriam os números racionais? São as frações, tá? É claro que cada conjunto desse, né, tirando esse aqui, né, os números racionais, eles englobam os números inteiros que englobam os números naturais, tá? Então, o número inteiro, ele é uma fração. Na verdade, você pode pensar, sei lá, que o 5 ele é 5 sobre 1. Então, eu posso pensar nele como uma fração. Então, tá aqui, tem um errinho de digitação que eu vou consertar. Ô, meu pai, bagunça com erro. Fiz aí o corte, vou deixar esse erro de digitação, tá? Porque eu acho que vai ilustrar e vai chamar a atenção de vocês para o que está acontecendo, né? Então, assim, o que é uma fração? O conjunto das frações é o conjunto de todos os possíveis resultados que a gente pode obter quando a gente divide um número inteiro pelo outro. É claro que, aqui no caso, né, o numerador é um número inteiro qualquer e o denominador ele é um número inteiro diferente de zero. Então, pensando de uma maneira geral, a gente tem as frações tipo 1/3, 2/4, 5/7, 11/5, por aí vai. Mas a gente também vai ter a outra forma de escrever, né, que são uma forma decimal de escrever uma fração, ou mesmo as dízimas periódicas, tá? Quando você está falando em dízima não periódica, aí eu já estou falando outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números irracionais. Então, assim, só para dar um exemplo, né, eu vou colocar aqui um de cada, só para poder tentar ilustrar aí o que eu estou falando. Então, o que eu estou chamando de dízima periódica, né? Então, o que é um número racional? É uma fração, então, sei lá, 5/7. Ele é um número decimal exato, sei lá, 0,75, 0,75. Ou uma dízima periódica. Então, caso alguém não lembre, o que é uma dízima periódica? É um cara tipo isso aqui, ó, 0,13, 13, 13, 13, por aí vai. Então, assim, a gente poderia até achar que os números racionais são todos os números que existem. Mas a gente vai perceber que existem as dízimas não periódicas. E o que é uma dízima não periódica? É um número com infinitas casas decimais, sendo que eu não vou ter esse padrão de repetição. Então, o caso mais clássico que a gente conhece de dízima não periódica é o π, que é, sei lá, 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, por aí vai. Esqueci, 89. 14, 15, 92, 65, 35, 89. Isso. E por aí vai a casa decimais de π. A gente sabe que elas são infinitas e que elas não são periódicas.
Esses números, as dízimas não periódicas, são o que a gente chama de números irracionais. Então, quando eu junto os números racionais com os irracionais, eu crio uma coisa chamada de conjunto dos números reais, tá? Então, só para relembrar aí mais ou menos os conjuntos numéricos, e a gente vai, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir a ideia de a primeira notação de potência. Como é que é a notação de potência, né? A notação de potência vai ser assim, né? Vai ser um número com um númerozinho na cabeça dele. Esse número aqui de baixo eu vou chamar de base da minha potência. Esse número aqui de cima eu vou chamar de expoente, tá? E aí, o que eu quero fazer? Eu vou começar evoluindo junto os meus números naturais para poder tentar evoluir junto esse meu conceito de potência. Então, por exemplo, né? Eu vou começar analisando uma potência de base natural e expoente natural. Então aqui eu já coloquei as ideias, né? E aqui surge aquele conceito mais intuitivo que a gente tem de potência. Então, por exemplo, aqui, né? O que é um número elevado a m? É a vezes a vezes a vezes a m vezes. Então, sei lá, né? O que seria 2 elevado a 3, né? Isso aqui é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2. E aí, partindo dessa definição, né, intuitiva do conceito de potência, que aqui no caso, né, a potenciação é meio que uma forma de escrever a multiplicação de números sucessivos, lá na frente vai deixar de ser, eu já consigo tirar algumas propriedades. Então, a primeira propriedade é que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Isso é bem óbvio. E que 1 elevado a qualquer coisa é igual a 1. Porque o que é 1 elevado a m? Né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é m vezes. Mas no final 1 vezes 1 é 1. E aí isso vai dar. Então aqui, 0 elevado a m também vai ser 0. Claro que se esse m for diferente de 0, tá? Porque o que é 0 elevado a m? É 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. No final vai dar dando sempre tudo 0. E aí a gente chega aqui num negócio que pra gente inicialmente vai ser uma convenção, uma verdade que a gente assume por acordo, mas lá na frente isso vai ter justificativa, que é qualquer número diferente de 0 elevado a 0 vai dar 1. E aí às vezes surge, quando eu falo isso, né, a dúvida natural. Porque assim, quando eu estou falando 0 elevado a qualquer coisa, eu estou dizendo que o expoente tem que ser diferente de 0. Quando eu falo qualquer coisa elevado a 0, eu estou falando que a base tem que ser diferente de 0. Então qual é a pergunta que surge naturalmente? Quanto que é 0 elevado a 0? Isso é uma questão bastante interessante que eu acho que vale a pena vocês investigarem. Pode investigar no YouTube, tem uma série de vídeos e depois a gente pode trocar uma ideia aí sobre quanto é 0 elevado a 0, tá bom? Vou deixar essa questão aí para vocês, meio como se fosse uma tarefa, para vocês poderem me mandar. E aí, além das potências, propriedades imediatas, né, surgem algumas propriedades operacionais. Então aqui, né, é aquilo que vocês já estudaram, né? Produtos de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Se eu tenho um produto dentro do parênteses elevado ao mesmo expoente, eu posso distribuir o expoente. Isso vocês devem lembrar do ensino fundamental. É claro que aqui eu só vou chamar a atenção de vocês para alguns cuidados, que normalmente nessa aula eu chamo de dangers. Então, quais são os perigos que a gente tem, né? A gente tem os perigos de, por exemplo, né? Se eu tenho um produto de potências de bases diferentes, eu não vou ter uma propriedade. A propriedade é produto de potência de mesma base, tá? Se as bases forem expoentes, só se as bases forem diferentes, só se os expoentes forem iguais. E da mesma maneira, para eu falar de potência, tem que ter esse parênteses aqui, né? Eu posso falar, por exemplo, sei lá, 2 ao cubo elevado à quarta potência. Isso aqui é 2 elevado a 12, tá? Que é 4.096. Mas se eu coloco assim, 2 ao cubo elevado à quarta potência, agora não vou usar a propriedade, porque aqui é como se o parênteses estivesse aqui. Então, na verdade, isso é como se fosse 2 elevado a 81. Vocês percebem que esse número aqui é bem maior do que esse. E aqui, da mesma maneira, tem que estar organizadinho. Então, por exemplo, se eu escrever assim, né? A vezes B elevado a M. Aqui, o único que está elevado a M é o B, tá? O A não está elevado a M. Então, não posso distribuir os expoentes. Então, isso são alguns detalhes que a gente vai exercitar, mas que vocês precisam estarem sempre bem atentos. E aí, né, peguei aqui do lado, coloquei um exemplo de uma demonstração de uma das propriedades operacionais. Todas essas propriedades elas vão ser demonstradas meio que dessa mesma forma, tá? E aí, se alguém tiver um interesse maior por matemática, tiver uma noção maior para matemática, acho que vale bastante a pena se dedicar aí tanto a entender essa demonstração como a tentar fazer a demonstração dos outros. Mas aqui é bem básico, né? Eu usei a definição
que eu discuti no slide anterior. E o que é interessante? Assim, a gente vai mudar, né? Tanto a base vai deixar de ser um número natural, vai ser outros números, vai pertencer a outros conjuntos numéricos quanto expoente. Mas as propriedades, elas se acumulam, tá? Então é bem interessante também a gente perceber essa acumulação das propriedades, e algumas só vão surgir a partir de alguns certos contextos. Então, por exemplo, né, aqui eu estou falando de números naturais, são todos positivos. Então não fazia sentido eu pensar em expoente negativo e por aí vai. Aí agora esse slide aqui é um slide muito particular, tá? Porque assim, a gente não costuma falar de base negativa. A gente até pode falar, mas porque assim, qual que é o nosso objetivo? Como a gente está no ensino médio, nosso objetivo é tratar propriamente da ideia de função exponencial. Então, assim, quando a gente vai falando lá de função exponencial, não vai fazer sentido para a gente, a priori, isso é uma discussão para níveis superiores de matemática, de falar de base negativa, mas vale a pena ilustrar uma regrinha que vocês já sabem, tá? Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Se a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Isso tanto para a base inteira negativa, quanto para a base fracionária negativa. Então, sei lá, se eu tenho, por exemplo, né, menos 1/3 elevado a 4, como a base é negativa e o expoente é par, o resultado ele vai ser positivo. Então, isso é a mesma coisa que 1 sobre 81. Depois a gente vai ver essa propriedade um pouquinho mais para frente. Mas continuando aqui, agora a gente já evolui bastante. Então, eu estou falando o quê? Né? De base ser um número racional, beleza? Então, a base é qualquer tipo de número. Poderia até aqui já ser número real, mas eu quero falar de racional primeiro. E o expoente é o número inteiro. Então, eu vou assumir aí pela primeira vez o expoente ser negativo e vou ver o que acontece. Então, aqui, né? Primeiro vai ser a propriedade que vai ser natural para a gente definir. Aqui é claro que eu esqueci de escrever, né? Mas eu precisaria falar que o a é diferente de zero. Mas assim, né? Quando eu tenho um número elevado a menos 1, o que esse expoente negativo ele faz? Ele inverte. A demonstração dessa propriedade baseada em que a elevado a zero é 1 também é uma demonstração interessante. Então fica aí como tarefa facultativa. Então, exemplificando aí esse conceito, então imagina, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a menos 1. Isso aqui é igual a 1/2, eu inverto o número. Da mesma forma, se eu tenho 2/3 elevado a menos 1. Isso aqui é 3/2, beleza? Então, essa aqui é a lógica. É claro que vocês vão ter que tomar sempre cuidado com os parênteses e por aí vai. E aí, começando a falar um pouco de base expoente negativo propriamente dito, eu já consigo outras propriedades operacionais. Então, da mesma maneira que eu tinha que o produto de potência de mesma base, eu repetia a base e somava os expoentes, se eu tiver um quociente de potência de mesma base, o que eu posso fazer? Eu repito a base e subtraio os expoentes. É claro que aqui no caso, esse A ele precisa ser diferente de zero. E no caso, por exemplo, se eu já tenho uma fração, né, já que eu incluí a base racional, se eu tenho um A sobre B elevado a M, eu também posso distribuir o expoente. E aqui o cuidado é similar, né, com aquilo que eu comentei. Que se for, por exemplo, quociente de base diferente, se eu não conseguir igualar as bases nem os expoentes forem iguais, eu não posso fazer nada. E aqui, da mesma maneira, eu preciso olhar bem para esse parênteses, tomar cuidado com caras, sei lá, como sendo 3, assim, né? Então, aqui quem está elevado ao quadrado é o 3. Não vou distribuir o expoente aqui nesse caso, tá? E uma coisa que é importante é que, como eu falei, né, a gente está querendo chegar na função exponencial. E para chegar na função exponencial, eu vou cada vez mais me afastando da base sendo negativa. Mas eu sempre vou lembrar, para estudar casos pontuais, eu consigo calcular, né, quando eu estou falando de aritmética, calcular base de potência negativa. Mas quando eu estou falando de uma coisa mais algébrica, né, uma coisa mais formal, mais genérica, por enquanto eu não tenho ferramenta matemática para trabalhar com funções exponenciais de base negativa. Isso aí vai ficar só para quem aí for querer fazer mestrado em matemática, porque nem na faculdade você vê isso direito, beleza? E aí, né, tá faltando o quê, né? Tá faltando falar de expoente fracionário. Eu botei racional, mas basicamente expoente fracionário. E aí que entra a relação que é muito interessante entre as raízes quadradas, raiz cúbica, quando falamos de raiz é isso, é raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, e uma potência de expoente fracionário. Isso é bastante interessante porque a ideia da raiz quadrada, né, ela é uma coisa que vem lá da geometria, mas aqui a gente consegue trabalhar ela de uma maneira aritmética com a questão da potência de expoente fracionário. E como é que isso funciona na prática, né? Isso funciona assim, né? Se eu tenho a raiz quadrada, é a mesma coisa que elevar a 1/2. Se eu tenho a raiz cúbica, é a mesma coisa que elevar a 1/3.
Se eu tenho a raiz quarta, é a mesma coisa que elevar a 1/4. Pronto, tá? Isso parece muito complicado, mas na verdade não é. É o que vocês usam mais, é sempre trabalhar a raiz quadrada como sendo elevado ao meio. E aí, de um modo geral, né, se eu tenho uma raiz m, de índice m de um cara, aqui é claro que tem todas as restrições, né? Depois a gente pode querer discutir, né? Potência de expoente racional negativo, não é esse o enfoque que eu vou dar hoje, mas vai ficar aí com elevado a 1 sobre m, beleza? Só para ilustrar, né, já que eu falei, se eu tenho a base negativa, né, por exemplo, né, eu consigo calcular as raízes de índice ímpar. Por exemplo, menos 8, a raiz cúbica, né, de menos 8 ela existe, ela é menos 2. Mas a raiz quadrada de menos 4, ela não pertence aos números reais, ela vai ser um número complexo, que vocês vão estudar mais para frente. Mas como eu comentei, só para ilustrar aqui o conceito, e aí de uma maneira mais geral, né, se eu tenho a raiz emésima de a elevado a n, que é a mesma coisa que a raiz emésima de a elevado a n, isso vai virar uma potência de expoente fracionário e vice-versa, tá bom? E aí, para fechar, né, eu só preciso falar dos números irracionais. E assim, o que é interessante, né? Começar a trabalhar nessa ideia de base e expoente com números irracionais. Então, eu coloquei alguns exemplos. Raiz quadrada. Irracionais são números reais de maneira geral, né? Que juntam os irracionais com os racionais. Então, aqui, né? Raiz quadrada elevada à quarta, a raiz cúbica elevada à quinta, o π elevado à raiz quadrada de 2, e por aí vai todo tipo de maluquice que a gente consegue inventar. Mas assim, com o que a gente tem de matemática até agora, eu só vou conseguir pensar, né, ou mesmo achar um resultado aproximado para alguns casos pontuais. Então, assim, o que a gente vai continuar fazendo? A gente vai continuar desenvolvendo ferramenta matemática também para poder calcular, sei lá, quanto é que vale isso, né? Porque, por exemplo, se você jogar isso aqui na calculadora, a calculadora ela vai te dar um valor, mas como é que a calculadora acha esse valor, né? Isso é uma questão importante. E aí, para vocês pensarem, um desafio, uma pergunta é: se eu tenho uma potência em que a base e o expoente são irracionais, eu consigo fazer isso dar um valor racional? Por exemplo, né, se eu olho para essa potência aqui, não é difícil perceber, né, que isso aqui é raiz quadrada elevada a 4, isso aqui vai dar 4. Mas aqui eu tenho uma base irracional e um expoente natural, inteiro. Né? Agora eu quero uma base racional e um expoente racional dando um número racional ou dando um número inteiro, o que vocês acharem melhor. E aí fica aí o desafio para vocês pesquisarem também, beleza? Então, assim, agradecer aí a vocês que assistiram essa aula até o fim, deixando a frase aí da famosa Mestra Genkai. Não sei se vocês que são jovens assistiram Yu Hakusho, vai ter aí um live action, que na minha opinião vai ser uma bosta, mas que eu vou assistir do mesmo jeito. Então, o que diz a Mestra Genkai? A verdadeira luta começa quando achamos que não dá mais. Então, 2021 vai ser um ano de luta, e eu conto aí com a parceria de vocês e me coloco à disposição para ajudar vocês aí nessa luta. Então, mais uma vez, agradeço aí quem assistiu e até o próximo vídeo.